Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. É o resumão do Marcão. Pedindo a sua inscrição no canal e o seu like. Esse que vos fala ficaria extremamente grato. Vamos dar continuidade à nossa saga da Grécia Antiga. É um assunto extenso, então eu dividi em várias partes. Vamos agora à Grécia Antiga, parte 5, período clássico. Lembrando sempre a vocês que a Grécia eu chamo de Hélade, os gregos eu chamo de helenos, e a civilização grega eu chamo de civilização helênica. É tudo a mesmíssima coisa. O que eu posso caracterizar como mais importante do período clássico? É as guerras grego-pérsicas ou guerras médicas. Se eu falar em guerras persas, está correto. Se eu falar em guerras greco-pérsicas, está correto. Se eu falar em guerras médicas, está correto. A palavra médicas vem de medos, que os medos mais os persas formarão hoje o atual Irã, o país chamado Irã. Então olha só, o que aconteceu? Os persas, que eram governados por Dario I, rei persa, dominaram facilmente as colônias gregas da Ásia Menor. Ásia Menor é Oriente Médio. Dominaram facilmente. E ele pensou o seguinte: por que não conquistar a Grécia, a Europa? Por que não ir para a Europa? São cidades-estados, cidades rivais. Pegamos cidade por cidade. Como nós pegamos as colônias da Ásia Menor, do Oriente Médio. E ele então resolveu invadir a planície de Maratona. O objetivo era dominar Atenas, com 100 mil soldados. Problema: Atenas tinha 15 mil soldados. O general Milcíades, o general ateniense, ficou apavorado. Como é que ele vai evitar essa invasão? Ele, na verdade, consegue vencer os persas. Foi algo fora do normal. Não era esperado por isso. E ele ficou extremamente feliz, botou os persas para correr. Aí ele manda o soldado Fidípides correr até Atenas e avisar de sua vitória. A região de Maratona ela fica a 40 quilômetros de Atenas. E essa foi a famosa Batalha de Maratona. Ele avisa que os persas perderam, que eles atenienses venceram, o Fidípides, e morre. Depois, em homenagem a ele, foi criada uma prova olímpica chamada de maratona, por causa da Batalha de Maratona, que na verdade, atualmente, nas Olimpíadas modernas, tem 42 quilômetros, 195 metros. Bom, mas qual é a distância da planície de Maratona até Atenas? É 40. Por que aumentou 2 quilômetros, 195 metros? Reza a história que é o seguinte: a rainha da Inglaterra, nas Olimpíadas de Londres, queria ver a largada do palácio. Eles estenderam 2 quilômetros, 195 metros. E dizem também que é porque as crianças de um hospital infantil queriam também ver a largada na Olimpíada de Londres e eles estenderam 2 km 195 metros. A maratona atual tem 42 km 195 metros. Mas o Fidípides correu 40. Olha só, ele chega, avisa da vitória dos atenienses, expulsaram os persas. Vitória! Atenas 1, Persas 0. O rei persa perdeu. Dario I perdeu. Passou-se 10 anos. Xerxes, rei persa, filho de Dario I, resolve terminar o serviço do pai. E ele então vai invadir a Grécia. Só que ele vai encontrar dessa vez Esparta, general Leônidas. Ele vai para as Termópilas. As Termópilas eram um cânion, onde tinha uma passagem. Qualquer exército tem que afunilar para entrar nesse cânion para chegar na Grécia. Ele vai para lá e segura o Xerxes e os persas com 300 soldados. Detalhezinho, Xerxes tinha 300 mil soldados. Ele segura o tempo suficiente para que todas as cidades gregas se reunissem para formar um grande exército para botar os persas para correr. Ficou famoso. São os 300 de Esparta, o general Leônidas e os 300. Aliás, meu bonezinho é uma homenagem a Leônidas. Olha só,
ele consegue segurar e os persas conseguem segurar o tempo suficiente nas Termópilas e os persas novamente são derrotados. Esse cânion fica na região das chamadas Termópilas. Depois, Xerxes vai ser expulso e derrotado definitivamente na batalha naval de Salamina. Resultado então, Esparta 1, Persas 0. Novamente os gregos venceram os persas. Resumão do Marcão, recapitulando rapidamente para vocês memorizarem. Então, olha só, a Grécia Antiga, eu posso chamar de Hélade, os gregos de Helenos, a civilização grega de civilização helênica. Parte 5, período clássico, guerras greco-persicas, também chamados de guerras médicas, por causa desse povinho aqui chamado de Medos. Gregos versus persas, invasão persa, invadiram as colônias da Ásia Menor, depois resolveram invadir as cidades-estados da Grécia, na Europa. Primeira Guerra Médica ou Guerra Persa. O rei persa Dário I invadiu a Grécia com 100 mil soldados. Acabou sendo derrotado pelo general Milcíades de Atenas, com apenas 15 mil soldados. Ele invadiu a região de Maratona, a famosa Batalha de Maratona, que depois, mais tarde, vira uma prova olímpica, né? Com 42 km, 195 metros. Em homenagem a Fidípides, o soldado que avisou da vitória de Milcíades, o general ateniense. Bom, passou-se o tempo, vem a Segunda Guerra Médica, 480 a.C. Xerxes, filho de Dário I, ele invadiu a Grécia, agora enfrentou o general Leônidas de Esparta. Ele veio com 300 mil soldados. O general Leônidas, com seus 300 soldados de Esparta, impediu a passagem dos persas pelas Termópilas, pelo cânion, que seria as Termópilas, segurou o tempo suficiente para que os gregos conseguissem formar um grande exército e derrotar novamente os persas. Então, a Primeira Guerra Médica, Atenas 1, Persas 0. A Segunda Guerra Médica, Esparta 1, Persas 0. Na verdade, o período clássico tem esse fator como fundamental. Expulsaram os persas. Nós, na verdade, percebemos a importância de Esparta e de Atenas para evitar a invasão. Marcão na história, resumão do Marcão, forte abraço, obrigado pela atenção. Voltamos na próxima postagem também falando dos persas. Está chegando ao fim. Chegamos lá. Forte abraço. Fui.